Graça e paz a todos presentes. Graça e paz também àqueles que vão nos assistir pelas redes sociais. A minha oração neste momento é que o Espírito Santo de Deus nos convença da sua palavra, nos convença de que Jesus Cristo é o único caminho para a vida eterna. Nos convença que existe vida eterna. Nos convença de que a vida aqui, que é efêmera, não termina. Ela continua. Com Deus ou sem Deus. Com Deus é chamada de vida eterna. E sem Deus, morte eterna. Que o Senhor nos convença a escolher vida eterna sempre. Muito bem. O tema de hoje, na nossa ministração, foi o Espírito quem falou? Então, vamos aqui apresentar para quem não conhece o Espírito Santo de Deus. Que é Deus, né? O Espírito Santo, ele é revelado lá em Gênesis, na criação, né? O Espírito Santo pairava sobre as águas. Então, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é o poder, o Espírito Santo é uma pessoa do Deus Trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Também ali o Pai, Jesus e o Espírito Santo disse: façamos o homem à nossa semelhança. Então o Espírito Santo, como Jesus disse, como Jesus orou e ensinou os seus discípulos, a sua igreja agora, que era preciso que Jesus fosse até a sua morada, até o seu reino, o reino dos céus, para que o Espírito Santo, o outro Consolador, pudesse vir. E quando ele viesse, ele iria convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo, né? Então, e também ele levaria a todos a verdade, ou seja, ele iria convencer o homem, né, de que o homem é pecador, que o homem está desligado de Deus e que o único caminho para que ele voltasse a ser religado com Deus é através de Jesus Cristo, o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Então esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é onipresente, onipotente, onisciente. E ele está presente aqui. Está presente aí com você também. Agora, a Bíblia diz também que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, o que significa isso? Significa que nós aceitamos o pagamento que alguém fez por nós, pelos nossos pecados. Quem é esse alguém? Jesus, o próprio Deus. Ele se fez carne. E ele morreu por nós. Com qual intenção? De nos religar novamente com ele. Religar novamente, ser religado novamente com Deus significa não morrer mais eternamente. Que esse é o propósito de Deus, nos ter junto a ele para sempre. Agora, quem está desligado e permanecer desligado com Deus, não vai estar com ele. Mas isso é uma opção, não é obrigado. Ninguém é obrigado a se arrepender do pecado, ou seja, ninguém é obrigado a receber o sacrifício de Cristo para si. Ninguém é obrigado a se entregar a Jesus. Mas se você o fizer, a Bíblia diz que você passa das trevas para a luz. Você passa da morte eterna para a vida eterna. Eu acredito ser uma boa escolha. Não é? Eu acredito ser uma boa escolha. Essa semana nós postamos de que todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. O cristão, o não cristão, os adeptos a N religiões, até o ateu vai morrer. Por que não dar uma chance para Jesus? É que todos vamos morrer, por que não dar uma chance para Jesus? Eu espero que tenha alcançado muita gente essa reflexão, né? Então nós vamos ler alguns textos que falam do Espírito Santo, mas a maior ministração de hoje aqui é saber o que o Espírito Santo já falou para você e o que ele vai falar agora. Lembrando algo muito importante, que é a nossa identidade. Cada um de nós temos uma identidade. Cada um de nós somos únicos. Cada um de nós temos um propósito nessa terra. Cada um de nós
foi criado por Deus e nós sabemos o nosso destino, a identidade, a nossa identidade. Então vamos ver aqui o que o Espírito Santo vai falar conosco. Então, o primeiro versículo está em 2 Pedro 1, 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, mas jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, as Escrituras, ou seja, que revelam o Messias, que revelam o Salvador, ela é inspirada, ela foi dada ao homem pelo próprio Deus. Não foi o homem que resolveu escrever sobre Deus. Foi o próprio Deus que dirigiu o homem a escrever a respeito dele, o Espírito Santo. Também, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Onde não há o ensino da palavra, onde não há o ensino sobre Jesus, onde não há o ensino sobre salvação, estão ali perdendo tempo. Mesmo que haja resultado de riquezas e prosperidade e cura física. Porque mesmo quem está curado fisicamente, mesmo quem é rico, falando materialmente, vai morrer. Morrer e alcançar a vida eterna, ou morrer e ir para a morte eterna. A palavra do Senhor também, ela repreende. Né? Tem repreendido no tempo de hoje. Aqui, Jesus repreendeu os religiosos. Vocês são hipócritas, só falam, mas não vivem. Tem uma palavra que Jesus diz assim, vocês convertem uma pessoa à religião, né? Ao judaísmo, e vocês tornam ela pior do que ela era antes. Porque uma pessoa convencida que a religião salva, ela vai querer convencer outras pessoas, então ela era pior que era antes. A palavra repreende, a palavra corrige, né? Para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Se nós não conhecemos as Escrituras, como é que nós vamos ensinar? Se nós não conhecemos quem é Jesus, como vamos falar de Jesus? E mais ainda, se eu não conheço quem é Deus, quando nós ouvimos aquela voz interna, que a gente fala assim que é o quê? Consciência, mas para nós cristãos é o Espírito Santo que está falando conosco, como é que nós vamos saber se é o Espírito Santo que está falando conosco? Como é que você vai saber? Se eu não conheço. Por exemplo, se o Irã ligar para mim, e ele vai falar, pastor, devia que ele está falando, eu vou falar, é o Irã. Por quê? Eu conheço a voz dele. Só se ele fizer uma outra voz, né? Mas é no jeito de falar, daqui a pouco eu vou descobrir que é ele. O Bruno, quando me liga, a irmã da Alice. Não é assim que funciona? A gente conhece a voz, conhece o jeito de falar. Assim somos nós em relação ao Espírito Santo. Se a gente não conhecer o Espírito Santo, a gente não vai entender quando ele falar. Tudo bem? Até aqui? Muito bem. O Espírito Santo também é mencionado lá em Atos, no capítulo 21, no versículo 4. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, da letra maiúscula, quando a Bíblia, o Espírito está escrito em letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo, e não ao Espírito do homem. Então, os discípulos estavam ali, e eles, ou seja, uma vez que ouviram a voz do Espírito Santo, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então eles estavam reunidos, o Espírito Santo falou para os discípulos, fala para Paulo, que Paulo já tinha decidido ir para Jerusalém. É claro que Paulo já tinha ouvido o Espírito Santo falar para ele não ir. E é claro que Paulo perguntou ao Espírito Santo por que ele não deveria ir. E o Espírito Santo revelou a ele, porque ele seria preso. Mas Paulo falou, eu vou assim mesmo. Então ele falou para os discípulos. Aí os discípulos falaram para Paulo, Paulo, é melhor você não ir, porque lá você vai ser preso. Tudo bem? Olha lá, vamos continuar. Mas Paulo respondeu, o que fazeis vós, chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ligado significa ser algemado. Mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo, faça-se a vontade do Senhor. É importante a gente saber aqui, entender isso aqui, faça-se a vontade do Senhor. Aí você fala, mas o Espírito Santo não falou para Paulo que ele ia ser preso? E como que eles estão falando para fazer a vontade do Senhor? Qual que era a vontade do Senhor aqui? Qual que era a vontade do Senhor, se você entendeu?
Não entendeu? Eu vou explicar. O quê? Isso. A vontade do Senhor não era que Paulo não fosse. A vontade do Senhor era que ele fosse. Mas disse para Paulo, você vai e vai sofrer tudo isso. Você quer ir, Paulo? Você quer ir, Irã? Quer ir, Vera? Quer ir, Márcia? Quer ir, Camila? Você vai sofrer isso aí. Quer ir, Thalita? Vai sofrer. Sofrer pelo Senhor. Ah, mas sofrer pelo Senhor, não estou muito afim, não. Então não vai. Então fica em Jerusalém. Não vai para Jerusalém. O Senhor vai continuar te amando do mesmo modo. Então eu posso desobedecer a voz do Senhor? Não deveria, mas a gente desobedece. Então, olha lá. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você, este é o caminho, siga-o. Quem está falando? O Espírito Santo. Aqui está dizendo, se você for por uma cidade ou for para outra, lá eu vou te dizer ou qual é o caminho para a salvação. Qual é o caminho para a salvação? Qual é? Cristo. E quem é que nos convence disso? O Espírito Santo. Por isso que ele fala, eu vou te dizer qual é. Não adianta você, só o ser humano, sem o Espírito Santo, falar sobre Jesus. Não adianta porque o Espírito Santo não vai atuar na vida daquele homem. Mas se o Espírito Santo atuar e convencê-lo e ele se entregar a vida para Jesus, a conversão dele é genuína. Porque se uma pessoa entrar enferma, vou dar um exemplo, quando não é o Espírito Santo que convenceu. Dá um exemplo. Você vai pregar para uma pessoa que está enferma e você fala para ela assim, você não vai falar para ela sobre a salvação, não vai falar por que Jesus veio, você só vai dizer para ela assim, se você aceitar Jesus agora, fazer uma oração comigo agora, que entrega a vida para Jesus, Jesus vai te curar. Você quer aceitar Jesus? O que você acha que ela vai responder? Claro que quero, vamos lá fazer essa oração aqui, eu estou com dor. Aí não houve aqui o Espírito não o convenceu. Você convenceu com valores humanos apenas. Mas quando o Espírito convence o homem, ele convence com os valores espirituais da raça humana, como a raça humana está desligada de Deus. E ele convence a pessoa que ela está desligada de Deus e ela vai morrer eternamente. E ela diz, eu não quero morrer. E o único caminho para que eu não morra eternamente é aceitar o sacrifício de Jesus para mim. É aceitar que ele pagou pelos meus pecados. Esse é o arrependimento que salva. Então por isso que eu não posso me calar. Você tem o Espírito Santo? Desde quando? Desde aquele instante que você entregou a vida para Jesus. Naquele instante você foi selado com o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito de Deus passou a morar em você. No seu ser. Por isso que você ouve a voz dele. Mas ele não te obriga a obedecê-lo. O que acontece quando eu não obedeço a voz do Espírito? Eu vou me dar mal. De alguma forma, eu vou me dar mal. Porque o Espírito Santo, ele vai nos encaminhar para quê? Para a verdade. Me diga uma coisa, uma pessoa fala para você assim, ela é mentirosa, tá? Ela fala para você, olha, você é meu amigo. Já está mentindo, você não é amigo. Ele não é seu amigo. Vai ali por aquele caminho, que ali não tem perigo nenhum. Ali não tem ninguém que vai roubar seu celular, ninguém que vai te bater. Pode ir tranquilo, tá? E você sabe que a pessoa é mentirosa. Você vai por aquele caminho? Quem vai? Vai. Você não vai nem testar para saber se é verdade. Você não vai? Por que você não vai? Você vai, Bruno? Você vai por esse caminho? Que caminho? Que esse que o mentiroso falou para você ir. Você vai? Por que não? Porque você vai apanhar lá, você vai ser roubado. Assim é a vida, Irã. Irmã Vera, irmã Maria, assim é a vida. O diabo ele é um mentiroso. Ele fala, não tem problema nenhum, pode ir, vai firme, que Jesus é amor. Jesus é amor. Mas quando você vai para um caminho que você escolheu errado, você vai sofrer a consequência. O Espírito Santo te avisou. Por isso que o tema foi o Espírito quem falou?
E quando você tem para escolher entre 2 empregos? Quando você vai escolher entre 2 cursos para você fazer? Quando você vai escolher entre 2 casas para você morar? 2 cidades, 2 bairros? Não precisa ir muito longe. Quando você vai comprar um produto e tem vários para você escolher, não é difícil? Puxa. E se o Espírito Santo nos dirigisse em tudo? Até na roupa que você fosse comprar. É assim que é. O Espírito Santo quer nos dirigir em tudo. Mas a gente é turrão, a gente não quer saber, nós queremos nós escolhermos. Não é assim? Tanto é que, quantas vezes nós ouvimos o Espírito Santo falar hoje, a roupa que nós devíamos vestir, o caminho que deveríamos pegar para vir à igreja. O que mais? Por quem orar? Como orar? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertence a Deus. Quem não pertence a Deus, eu quero dizer como que é que uma pessoa passa a pertencer a Deus? Ela passa a pertencer a Deus quando ela recebe na vida dela, aceita o pagamento que Jesus fez por ela. Por quê? Porque Jesus derramou o seu sangue na cruz. Hoje foi dia de Santa Ceia aqui. Então nós comemos o pão, simbolicamente, o corpo de Cristo, para lembrar que Ele sofreu por nós. E bebemos o vinho, que representa o sangue dele, que foi derramado na cruz, para nos pagar, para nos tornar filhos de Deus. Ó, se eu vou até uma loja e pago por uma mercadoria, aquela mercadoria passa a pertencer a mim, não é? Por quê? Porque eu paguei. Então Jesus pagou por nós pertencemos a Ele, mas quem é que pertence a Ele? Aquele que crê, que recebe esse pagamento para si. Aí eu me torno propriedade do Senhor, passo a pertencer a Ele. Aí eu passo a ouvir a voz do Espírito. Então, não adianta uma pessoa que é só religiosa, que acredita que todo o caminho leva a Deus, que acredita que Deus é tudo igual, ou que existe vários deuses verdadeiros. Existem vários deuses, mas um só é verdadeiro. Que existem vários caminhos para entrar no céu. Não adianta. Se você não pertencer a Deus, você não vai ouvir o verdadeiro Deus, o Criador, falar com você. Bom, se não é Deus que está falando, a Bíblia revela que existe 2 senhores. Deus, o Criador, e as riquezas, e por detrás das riquezas está o diabo, o inimigo das nossas almas. Se não é Deus falando, é o diabo falando. Mas Deus nos fez com algo peculiar, que se chama livre-arbítrio. Depois de eu receber a informação, depois que Deus fala comigo, ou o diabo falar, porque o diabo fala, nós temos ainda o livre-arbítrio do quê? De decidir se eu vou por um caminho ou vou por outro. É assim que funciona. Mas quem está desligado de Deus, quem não ouve Deus, vai ouvir só o diabo falar. E aí ele tem pouca chance de dizer não. É isso que a humanidade está vivendo hoje. Eu vou pegar um exemplo de Israel, que é atual. Os terroristas do Hezbollah cantam um hino dizendo que querem acabar com Israel, todo dia. Os terroristas do Hamas cantam todo dia um hino dizendo que o desejo deles é que Israel deixe de existir. O Irã canta todo dia um hino dizendo que ele quer matar todo o judeu. E a mídia diz que para ter paz, Israel precisa parar de lutar. Quem é que está falando aí ao ouvido dessa mídia? É o diabo. Não consegue analisar, não consegue ponderar uma verdade que está na frente dos olhos. Assim é a igreja. Nós oramos hoje para a irmã lá da Ásia Central. Que mal ela fez?
Ela está ensinando sobre o amor de Deus. Mas está sendo perseguida e está sendo processada. Quem é que está falando? Quem é que está falando com esses juízes? Quem está falando com essas autoridades? Não é o Espírito Santo. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Quem é que está respondendo as suas orações? Quem é que responde as suas dúvidas? É o Espírito Santo. Aonde o Senhor está quando você e eu, ou quando eu e você às vezes sofremos? Onde o Senhor está? Onde o Espírito Santo está quando você sofre? Onde o Espírito Santo está? Porque muitas vezes a gente passa por enganos, né? Pessoas enganam a gente. Onde o Senhor está? Ele continua estando no mesmo lugar. Ele habita em nós. Vejamos esse texto. Sei que pode todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sabe quem falou isso? Jó. Jó é um livro que fala sobre o sofrimento de um homem que era justo diante do Senhor, era temente a Deus. Mas Deus tinha um propósito e um plano na vida de Jó e ele permitiu então que Jó sofresse. E Jó entendeu isso. Ele disse: nenhum dos teus planos podem, não vão ser concluídos, Senhor. Eu sei disso. E eu estou nesse plano. Quem convenceu Jó disso? O Espírito Santo. O Espírito Santo não habitava em Jó, mas o Espírito Santo falou com Jó. Veja esse texto de Lucas 23, 42 a 46. E disse a Jesus, foi aquele ladrão que se arrependeu dos seus pecados. Ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já a quase hora sexta. Hora sexta é meio-dia, não é isso? Deixa eu ver. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Meio-dia é hora sexta para o judeu. Jesus foi crucificado às 9 da manhã. Já fazia 3 horas que Jesus estava preso e sofrendo na cruz, né? E já era quase a hora sexta. E houve trevas em toda a terra até a hora nona. Quando Jesus disse para aquele homem que ele estaria com ele no paraíso, era meio-dia. Jesus ainda ficou, depois de sofrer 3 horas, mais 3 horas agonizando na cruz, até as 3 da tarde. Então, às 3 da tarde, escureceu o sol e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, morreu. Onde estava o Espírito Santo? Estava com Jesus. Receber o Espírito Santo, nós dizemos, quando você está disposto a pregar o evangelho do reino, você vai sofrer. Quando Paulo ouviu o Espírito Santo, se você for para lá, você vai sofrer. Paulo foi para Jerusalém? Nós estamos lendo agora. Atos. Ele foi ou não? Paulo sofreu ou não? Esse sofrimento diante do Senhor sobe como um aroma suave. E Paulo está sofrendo por uma boa causa. Mas se Paulo continuasse a perseguir a igreja, perseguir os cristãos, e sofresse por causa disso, esse sofrimento para o Senhor não teria valor nenhum. Então, se você sofreu porque pregou o evangelho, está tudo bem. E a pergunta, o que o Senhor quer falar conosco, o Espírito Santo, é o seguinte, é sobre a nossa identidade. Deixa eu ver o que eu vou chamar aqui. Quem tiver com mais sono. Hein? Vou chamar você, não, Thalita. Só se você quiser vir. Eu queria que viesse aqui na frente um homem e uma mulher. Quem quer vir? Você tem uma identidade. Sim ou não? Você tem uma identidade. Você tem a carteira de documento? Sim. Se alguém pede a sua identidade, você fala o quê? Está aqui meu cartão. E você fala, está aqui minha... Não é isso? Porque você tem uma identidade. Na identidade tem o quê? E, ou seja, quem você? Lá tem o quê? Você é a filha
E do seu pai. Nasceu? Não, então, onde você nasceu, não é verdade? Porque é a sua identidade. Na sua identidade tem o quê? Meu nome. Diz que você é filho do seu pai, da sua mãe, de onde você nasceu? Tá bom. Identidade, irmãos. Porque se alguém chegar para o Irã e falar assim, você é o Pedro. Vou te dizer que você é o Pedro. Você é o Pedro. Digamos que você vai passar numa blitz da polícia. Aí o policial chega e fala assim, você é o Pedro. Você é procurado. O que você faz? Não, primeiro você fala, eu não sou o Pedro. Não, eu sou o Irã. Como é que você prova? Eu tenho um documento. Alguém me disse. O que está para você? Porque você tem que acreditar. Se você não acredita que você é o Irã, você fala, pode ser que eu seja o Pedro. Hein? Você acredita que você é Irã, não é isso? Igual a Thalita. Thalita está passando lá na escola, passou de ano. Vai fazer a matrícula. Fala, você é a Maria José. Vou fazer sua matrícula aqui. Então, os seus documentos vai ser tudo no nome. Você vai aceitar? Por quê? Você é quem? Você prova que você é Thalita? Isso. No mundo espiritual, o Espírito Santo fala para você, você é o Irã. Eu te amo. Você foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus. E eu tenho um plano na sua vida. Tenho uma família para você montar. Tenho um ministério para você pregar o Evangelho. Você é a Thalita. O Espírito Santo fala para você, você é a Thalita. Jesus te amou de tal forma que morreu por você. Ele tem um plano na sua vida. Você é uma mulher valorosa. Ele vai te dar poder, vai te dar capacitação para você crescer e ser próspera. Vou te dar poder para você ser um homem, um varão de guerra. Um homem que vai levantar pessoas que estão caídas. Ele vai falar isso para você. Essa é a sua identidade. A identidade que o Espírito Santo tem com cada um de nós. No dia que nós entregamos a vida para Jesus, ele diz, você é fulano, você é fulana, você é homem, você é mulher, eu tenho um ministério com você, eu vou te levar para lugares que você não imagina, ou vou te fazer permanecer onde você está. Mas com o intuito de você falar de mim para as pessoas. Por detrás está o diabo. E usa aquilo que ele tem controle aqui. A mídia, a sociedade corrupta, os valores deste mundo e diz, você não é a Thalita, você não é o Irã, e vou dizer quem você é. Você aceita isso? Você aceita alguém dizer uma mentira a teu respeito? Por quê? Porque você já sabe, lembra do guarda? Falar que você é o Pedro e você é Maria José na escola? Por que você não aceitou? Por que você não aceitou? Diga, porque eu sei quem eu sou. Essa é a identidade que o Espírito Santo coloca. O Espírito Santo disse que, Jesus disse que o Espírito Santo ia nos dizer a verdade. Então não aceita menos do que isso. Você não pode aceitar menos do que isso. Você não pode aceitar menos do que quem você é diante de Deus. Estava conversando com a Lúcia falou que está fazendo um curso. Quem que você acha que dirigiu ela para fazer esse curso? Os cursos para ela melhorar de vida? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo fala, eu quero que você melhore, eu quero que você prospere, porque as pessoas vão ver Jesus em você. Porque elas não podem me ver. O Espírito Santo fala para você, as pessoas não podem me ver, não podem me ouvir como você me ouve. Então, essa é a identidade de vocês, filhos de Deus. Estão aqui para brilhar. Todos nós somos filhos de Deus, estamos aqui para brilhar. Não brilhar para nós nos exaltarmos, mas para brilhar a luz de Jesus. É esse o propósito. Obrigado. Por isso o tema era... Qual é o tema mesmo? Foi o Espírito quem falou? Foi o Espírito quem falou? Irmãos, lembre-se, o Espírito Santo, ele não vai obrigar ninguém a fazer nada. Mas você tem que entender o seguinte, o Espírito Santo vai nos dirigir sempre na verdade. Sempre para nós irmos em direção à verdade. Se a gente escolher não, você pode andar na mentira. Vai sofrer a consequência disso. Mas nunca ele vai deixar de te amar. Nunca. Amém? Estamos entendidos? Então, guarda esse tema na sua mente. Foi o Espírito quem falou? Foi o Espírito Santo que falou para você? Quem vai falar com você amanhã? O caminho que você deve andar, te ajudar nas decisões. Porque assim, irmão, nós temos o livre-arbítrio.
Né? Digamos que você está entre o curso de advocacia e engenharia. E você quer ser advogado porque você quer se vingar de alguém. Eu vou fazer advocacia e vou pôr esse cara. Você vai ver. Aí o Espírito fala, você precisa ser... Eu que tenho escolhido para você ser engenheiro. Ser uma engenheira. Ele já preparou tudo. Né? Já preparou onde você vai... Tudo que você vai fazer os cursos, aonde você vai trabalhar e como você vai tocar nas pessoas que estão lá dirigidas. Deus não vai preparar, Ele já preparou. Deus é atemporal. Esse é um outro assunto que a gente pode pregar outro dia sobre isso. Aí você fala, não, mas eu quero advocacia. E você vai escolher a advocacia porque você quer. Vai ter um monte de problema. Que não ia ter se fizesse engenharia. Mas o Espírito Santo, mesmo assim, vai te ajudar. Mas não vai livrar você dos problemas da sua escolha, entenda? Os problemas da sua escolha, você não vai ser livre, senão Deus não seria justo. Mas é melhor andar na escolha que o Espírito Santo nos ajudou, não é? Porque Ele sabe o futuro, a gente não sabe. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor Espírito Santo. Senhor Espírito Santo, falamos do Senhor hoje, e o Senhor falou a respeito de Jesus, da salvação, falou da nossa identidade. Ninguém pode mudar isso, porque é a nossa identidade. Nos ajude a não aceitar ninguém mudar a nossa identidade. Nos ajude. Ajude essa pessoa que está assistindo pelas redes sociais a não deixar ninguém mudar a identidade dela. Porque o Senhor não errou quando a criou. O Senhor não errou quando deu os valores, quando deu uma família para ela. Não errou. Porque o Senhor tem um plano para que nós venhamos a vencer e proclamar que o reino dos céus já está entre nós. Guarda cada um de nós, guarda nossa mente, nosso espírito, e que possamos pregar esse evangelho. Que o Senhor ache antes disso um lugar na nossa alma onde essa palavra possa ter morada e que possamos pregar essa verdade às demais pessoas. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.